Dia 3 de janeiro de 2025. Estou de folga e já estou indo fazer exames. Nossa, tinha um lugar aqui, ó, 30 ovos, 15 reais. A partir de 15 reais. Gostei. Já tô aqui tomando meu cafezinho, quer ver? Ó, meu cafezinho. E vamos ler a mensagem de hoje. Ontem eu não fiz o vídeo, mas eu vou fazer do dia 2 e vou deixar aqui. Ontem eu fui na igreja, foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Vire à direita na rua. Ontem na igreja a palavra foi 6 de Daniel. Uma palavra assim que eu não lia há muito tempo. Daniel na Cova dos Leões. Foi um final de semana tão triste assim, sabe? A minha mocidade toda, eu fui na igreja e tinha um irmão lá que era o nosso cooperador de jovens. E ele faleceu, sabe? E aí, sabe quando você vê assim, fala, gente, de repente tudo acaba. Foi embora, ficou a esposa dele aqui, a irmã Dorcas. A gente foi lá, né, no funeral dele. Eu, minha mãe, meu pai, minha filha. Só que assim, aí eu revi todo mundo da mocidade daquela época, sabe? Gente, mas foi tão ruim e tão bom, sabe? Tão esquisito, né? Estranho você ver assim a galera depois de um tempo, porque tá todo mundo com filho, todo mundo ficando velho. Gente, é muito esquisito, mas foi muito gostoso. E a gente conversando, e é como se não fizesse muito tempo, anos, sabe? Tipo, mais de 10 anos. Cecília tinha uns 2 aninhos quando eu ia lá, né, nessa igreja. E aí depois eu parei de ir lá e comecei a ir em outra, que é mais perto da minha casa, que eu me mudei, enfim, outras coisas aconteceram. Mas parece que assim, o amor continua o mesmo, sabe? Foi tão gostosinho, tão gostoso, dá até vontade de voltar lá. E no domingo aconteceu outra coisa, né, outra situação, aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que ir pra igreja, porque sabe aquele povo assim que não pode se afastar de Deus? E daí Deus começa a apertar de um jeito, começa falei assim, não, vou na igreja. Aí peguei e fui ontem. E foi Daniel na Cova dos Leões. E é uma parte que, assim, se você não tem noção do que eu tô falando, é assim. Tinha um rei lá que chamava Dário. Tinha um povo lá, desse reinado aí, que não ia com a cara do Davi. E aí falou assim, não, a gente vai achar algum erro no Davi pro Davi morrer. Tipo, pro rei matar o Davi. E aí ficaram caçando assunto com o Daniel. Davi não, com o Daniel, né? Com o Daniel. E aí não acharam nada de errado no Daniel. Quem tá aí, inimigo, mandado né? Foram lá e perceberam que o Daniel fazia oração para Deus 3 vezes ao dia, eu acho. Só que ele deixava a janela aberta, assim, e aí quem tava do lado de fora via que o Daniel dentro da casa dele, estava orando lá pra Deus. Aí falaram, não, a gente vai fazer isso daí. Aí foram lá no rei Dário, olha as conversas. E aí falaram pro rei, ó, rei, encheram lá a cabeça do rei e falaram, ó, então, quem não adorar você e adorar outras coisas, vai morrer. Tem que morrer, porque a gente só pode adorar o rei. E o rei Dário, por sua vez, que gosta de um biscoito, falou, é isso mesmo. Quem adorar outra entidade, outro Deus que não a mim, vai jogar nas Covas dos Leões. E aí ele foi lá e assinou o contrato, é isso, pá. Aí eles foram lá, esperaram o Daniel fazer a oração, voltaram lá no rei e falaram assim, olha lá, ó, Daniel tá adorando o rei dele, não tá adorando, tá adorando o Deus dele, não tá adorando o rei Dário. Aí, só que o rei Dário gostava do Daniel. E aí, que daí ele tinha assinado, né? E o rei não volta atrás com a palavra lá que ele assinou. E aí o povo ficou assim, então, rei, você não pode voltar atrás, você assinou, tá assinado. E aí o rei ficou chateado, parece que pensando o dia inteiro como que ele ia fazer. Não chegou em conclusão nenhuma, mandou trazer o Daniel e jogou nas Covas dos Leões. Aí, o que aconteceu? Os leões não comeram o Daniel. Ficaram lá quietinho, todo mundo passou a noite lá quietinho, cada um no seu canto. O leão de um lado, o Daniel do outro e tá tudo certo. E o rei mandou
não fazer festa, não trazer música, porque disse que todo dia tinha festa e coisas lá. E aí não teve nada nesse dia. Em luto, em respeito ao Daniel que tava lá morrendo. Aí, no outro dia de manhã, o rei Dário acordou cedinho, foi lá, abriu a cova e chamou por Daniel. Quando pensa que não, o Daniel responde de lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Vral, acabou, acabou. Manda tirar o Daniel de lá de dentro e manda. Aí falou, né? Os anjos tamparam a boca dos leões, né? E ficou tudo certo. E aí o rei falou que então manda trazer aquele povo fofoqueiro, intriguento, a mulher deles, os filhos deles e todo mundo que estava envolvido nesse rolê. Foi todo mundo lá para a Cova dos Leões e na Bíblia está escrito que eles não conseguiram chegar no chão e os leões devoraram eles. Então, Deus falou assim: galera, calma que a comida tá chegando. Não é esse, é outro. Vai vir e o banquete vai ser muito maior, não vai ser só um. E aí foi nessa linhagem, sabe, a palavra. E aí, baseado nisso, gente, se Deus tampou a boca de leões pro Daniel não morrer, sabe, o que você espera? Deus faz qualquer coisa, cara. O que ele quiser fazer, Deus controla qualquer coisa. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. A gente só tem que pedir para Deus para que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus, entendeu? Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Aí complica um pouco. Mas é temporário, porque na hora certa a gente vai entender por que a nossa vontade não era a mesma vontade de Deus, entendeu? E aí a gente vai ver que a gente estava errado. Que Deus quer o melhor pra gente, sabe? Eu sei que olha, me acabei lá de chorar. Me acabei de chorar, sabe? Porque nada melhor. Antes, quando eu era jovem, eu ia pra igreja e eu era super envolvida com as coisas da igreja. Então todo mundo me conhecia. E aí tem um quê assim das pessoas ficarem cuidando da sua vida, né? E cara, às vezes eu chorava um pouquinho mais na igreja e falava, ó, tadinha, tá passando prova. E às vezes nem é. Às vezes é só gratidão a Deus por tudo de bom que Ele faz na nossa vida, sabe? Mas beleza, cagava pra, né, opiniões também, né? Nunca fui de me apegar a opiniões das outras pessoas. Mas chegou um momento que essa situação me incomodou bastante, porque foi na hora. E aí isso é uma outra pauta, né? Isso é uma outra janelinha aí, que numa determinada situação lá eu me vi assim meio que sozinha, sabe? Mas o nosso amigo, o nosso fiel amigo mesmo, é Jesus Cristo. Metros. Voltando ao nosso livrinho do Pão Diário, vamos ler o que diz hoje no dia 3 de fevereiro de 2025. Fala assim, o título é A Pessoa Certa. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adorada de Deus estranho. E começa. Em um fórum online, uma mulher escreveu, solteira, mais de 30 anos e sendo pressionada a casar-se. Ainda não encontrei o homem certo, mas oro por isso. Gostaria de bons conselhos. Você a aconselharia a considerar os que não creem em Jesus? Alguém disse, se o teu problema é prático, comece a resolvê-lo, acertando a sua teologia. O profeta Malaquias fez isso ao abordar a questão de casar-se com quem não cria em Deus. Com perguntas retóricas, o profeta estabeleceu que, por Deus ser o Criador e Redentor de seu povo, temos a obrigação de honrar, amar, temer, adorar e obedecê-lo. E para Deus era abominação o casamento com alguém de um povo estranho.
Deus quer que seu povo seja santo, separado para Ele, Deus. Ter um relacionamento amoroso com alguém que não ama e obedece ao Senhor comprometerá inevitavelmente essa santidade. Em Coríntios 7, capítulo 7, do versículo 12 ao 16, Paulo não estabeleceu justificativas para o casamento com incrédulos. Quando ele ensinou aos que tinham se casado com descrentes em Coríntio, Paulo não endossou tal união. Ele os aconselhou a crer, mesmo após o casamento. E disse: a mulher não está livre enquanto o marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Embora casar-se com um cristão não garanta um casamento tipo felizes para sempre. Essa é a orientação de Deus para escolher a pessoa certa. E termina: o matrimônio santo espelha o relacionamento santo e amoroso que Deus estabeleceu conosco. Polêmica. Polêmica. Vou dar a minha versão aqui. Tá, agora vamos continuar. Tô voltando pra casa. Não consegui fazer a ressonância porque eu passei creme no cabelo. Ai, burra pra caramba. Mas beleza. Remarquei pra outro dia eu venho aqui. Casamento com pessoa da mesma fé. A igreja que eu frequento, né, você só pode casar com pessoas da mesma igreja, tipo, da mesma doutrina, entendeu? E só que tem gente que casa, tem gente que não. Eu, nascida e criada praticamente dentro da igreja, fiz isso, né? Namorei, noivei, casei, tudo bonitinho dentro da igreja. O que aconteceu? O cara que também foi nascido e criado dentro da igreja não seguiu o que estava lá na doutrina da igreja e resolveu partir para outras coisas. Separei porque assim, cara, pra mim, né, se na hora que eu mais precisei o cara deu as costas e foi curtir a vida dele lá, do jeito que ele achava que deveria de curtir, por que eu ia ficar com ele quando tudo estivesse bem? Porque a gente conhece as pessoas na hora do aperto, né? Na hora que o bicho pega. E não foi bem isso que aconteceu. Optei por separação. Perante a igreja, assim, perante o ministério foi bem assim, olha, isso eu tinha 22 anos, eu acho, 23, sei lá. Você tem que tomar uma atitude agora de uma mulher muito mais madura do que a sua idade agora. A igreja preza muito assim, todos somos falhos, cheios de erros, podemos falhar, né? Então, o perdão, a família, né? Eu tenho a Cecília e tal. Olha, você vai me desculpar, mas quem perdoa é Deus, entendeu? Perdoou, imagina, vai seguir sua vida. Mas pra mim não presta mais, pra mim não serviu. Então eu vou separar. E aí separei, minha filha. Olha, eu sei que foi perrengaço. Depois de muito tempo, né, namorei com outras pessoas, enfim. E aí, todos fora da igreja, viu? Todos, nenhum era de dentro da igreja, nenhum era irmãozinho, não. Meu princeso, sabendo das coisas, foi lá e me falou: olha, então, eu não sou dessa religião aí, eu sou dessa religião aqui, e agora, não sei o que. Eu falei assim, mas... Então, pra mim funciona assim, eu vou na igreja, busco a palavra, se Deus confirmar, eu vou e pronto, acabou, entendeu? Não fico pensando porque se com o cara que foi nascido e criado dentro da igreja deu merda, pode dar merda com qualquer um, você entendeu? Esse é o meu raciocínio, mas eu super respeito quem, né, acha que não, quem acha que tem que ser e tal. E outra, eu acho lindo casais que são casados desde, né, da mocidade e passou aquele processo de namoro, noivado, porque realmente é lindo. São obras de Deus que a gente vê assim. E aí eu fui buscar a palavra, porque eu acho lindo
o que aconteceu com os outros, mas eu tenho que me medir pela régua dos outros? Não, eu tenho que me medir pelo que está acontecendo na minha vida, né? Infelizmente comigo não foi desse tipo de conto de fadas, nesse perfil de conto de fadas, que foi tudo alinhadinho, que é tudo alinhadinho, né? Viver 50, 60, 70 anos com a mesma pessoa. Não foi assim. Conheci meu princesa e falei assim, bom, então eu vou buscar a palavra, se Deus confirmar, e Deus confirmou. E estamos aí, a gente... Olha, Deus abençoa a gente muito mais e vem abençoando a gente muito mais, né? Cara, sem comparação, não tem comparação. Tem pessoas na igreja, né, que quando levantam para testemunhar, falam assim, eu agradeço a Deus, que eu tenho um lar de paz, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é lindo, né? Eu posso falar também que eu tenho um lar de paz e que eu e minha casa servimos ao Senhor. Só que cada um do seu jeito, entendeu? Eu vou lá, não temos discussão sobre religião, sobre o que é o certo, o que é o errado, quem que vai pro céu, quem não vai. Sabe aquele videozinho da Porta dos Fundos? Meu marido me mostrou esse final de semana, que fala assim, então, a doutrina certa é da tribo da Polinésia. E aí? E você não nasceu lá na Polinésia? Você já assistiu? Põe aí, Porta dos Fundos, tribo da Polinésia. Aí você assiste e me fala. Eu agradeço muito, muito a Deus por todas as coisas que aconteceram na minha vida. E a gente aprende, né? Com as lições. Graças a Deus, né? Porque já pensou se a gente não aprendesse? Foi isso, é isso o meu relato de hoje. Então, assim, a gente tem que casar com as mesmas pessoas da mesma igreja? Não sei, será? Não sei, será que não dá certo? Será que só dentro da igreja que as pessoas prestam? Será que dentro da igreja não tem uns podres, não? Né? Tem, galera, tem. Assim como dentro da igreja tem os podres, fora da igreja tem pessoa que presta. E tá tudo certo. E cada um tem que cuidar da sua vida. Cada um tem que viver sua vida, buscar a sua felicidade, buscar o seu bem-estar, né? Onde se sente bem, com quem se sente bem. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece. Vai lá no coisas.fofas.s2. Hoje foi textão, hein? Textão. Ontem não teve vídeo, mas hoje rendeu. Um beijo e até a próxima. Tchau!